Buenas, meus alunos. Nesse vídeo a gente vai ver o último caso da resolução da equação diferencial ordinária, linear, homogênea, de segunda ordem, com coeficientes constantes. Então a gente já analisou o caso em que a minha equação característica possuía duas raízes distintas, duas raízes iguais, e agora nós vamos ver o caso em que a minha equação característica possui raízes complexas. Então esse assunto está lá na seção 3.3 do nosso livro, então vocês podem acompanhar, né, por lá. Então a gente tem o seguinte caso, né? Eu tenho aqui minha equação, né, de segunda ordem, com coeficientes constantes, homogênea, e eu estou supondo que a equação característica ela possui raízes complexas. Tá? Nesse caso, como essa minha equação ela possui coeficientes reais, né, A, B e C são números reais, essas raízes complexas vão ser conjugadas, ou seja, se a minha raiz R1 é alfa mais I beta, né, a minha raiz R2 vai ser alfa menos I beta. Então agora eu também vou considerar que a minha solução y1 é E na R1 vezes T e y2 é E na R2 vezes T. Tá? Então agora, pegando aqui o y1, o R1 é isso daqui, então isso é E na alfa mais I vezes beta vezes T, então isso é E na alfa T vezes, né, E na I beta T. Então agora a questão é o que é essa coisa aqui, né? Que função é essa? Tá? E o objetivo aqui, não, o que eu quero fazer é... Bom, eu tenho duas soluções complexas para essa equação diferencial. Né? Isso daqui é uma solução, só que é uma função que tem uma parte complexa aqui. Então o que eu quero fazer é encontrar duas soluções reais, né, que vão formar um conjunto fundamental de soluções dessa equação diferencial. Então, para isso, eu quero saber o que é essa coisa aqui, E na I beta vezes T. Então, a gente vai fazer um parênteses aqui. E eu vou lembrar lá do cálculo 2 da minha função E na X e da função de Taylor, né, ou da série de Taylor e da série de Maclaurin. Quando a gente estudou essa função e as séries de Maclaurin, a gente viu que a função E na X, isso daqui era igual ao somatório de N igual a 0 a infinito de X na N sobre N fatorial. Né? Ou seja, E na X é 1 mais X ao quadrado sobre 2 mais X na 3 sobre 3 fatorial e assim por diante. Então eu vou utilizar isso daqui, né? Só que agora ao invés do x, eu vou colocar I beta vezes T. Então, E na I beta T, né? Substituindo x por tudo isso aqui, isso vai ser igual a 1 mais I beta T mais I beta T ao quadrado sobre 2 fatorial mais I beta T ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. Então isso daqui nada mais é, né, do que 1 mais I beta T mais I ao quadrado beta T ao quadrado sobre 2 fatorial mais I ao cubo beta T ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. Então, eu só estou tirando o I, né, aqui, separando o I. Por quê? Né? Porque o meu I, ele é tal que I ao quadrado igual a menos 1. Né? A unidade imaginária, ela tem essa condição aqui, ela é definida dessa forma. Então, se eu pegar I ao cubo, isso vai ser menos I. Né? Porque isso é I ao quadrado vezes I, então menos 1 vezes I, menos I, e I na 4. Isso vai ser igual a 1 de novo, e aí começa a repetir, né? I na 5, isso vai ser I na 6,
isso é menos 1, né, e assim por diante. Então aqui, essa minha série, ela é igual a 1 mais I beta t. Aqui I ao quadrado é menos 1, então menos 1 vezes beta t ao quadrado sobre 2 fatorial. Aqui I ao cubo é menos I, beta t ao cubo sobre 3 fatorial. Aí depois eu vou ter aqui I na 4, né? Então mais 1, né? I na 4 é 1, beta t na 4 sobre 4 fatorial e assim por diante. Então, utilizando essa relação aqui, eu consigo separar, na verdade, essa função aqui na parte real e na parte imaginária, né? Porque isso vai ser 1 menos beta t ao quadrado sobre 2 fatorial mais beta t na 4 sobre 4 fatorial menos, né? O próximo termo aqui seria beta t na 6 sobre 6 fatorial e assim por diante, mais tudo que está multiplicado por i, né? Então aqui beta t, né? Menos beta t ao cubo sobre 3 fatorial. O próximo elemento seria mais beta t na 5 sobre 5 fatorial e assim por diante. Então agora de novo, se vocês se lembrarem lá na de cálculo 2, essa daqui é a série de Maclaurin da função cosseno de beta t. Então isso daqui é simplesmente cosseno de beta t e isso daqui é seno de beta t, né? Por quê? Porque se vocês se lembrarem, a função seno de x, isso é 1 menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais, melhor, x, né? X menos x ao cubo mais x na 5 sobre 5 fatorial, que é o que eu tenho aqui, só que com beta vezes t no lugar do x. Então isso daqui é seno de beta t. E a função cosseno de x, né, isso era 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x na 4 sobre 4 fatorial e assim por diante, que é isso daqui, né, com beta t no lugar do x. Então isso aqui é igual a cosseno de beta t mais i seno de beta t. Ou seja, essa função aqui, né, e na i beta t, é igual a cosseno de beta t mais i seno de beta t. Então, e na i beta t é cosseno de beta t mais i seno de beta t. E isso daqui é conhecido como a fórmula de Euler. Tá? E uma coisa bem interessante, né, é que se eu pegar beta t igual a π, né, fizer beta t igual a π, né, trocar beta t para essa constante igual a π, então essa equação aqui, ela fica e na i vezes π igual a cosseno de π mais i seno de π. Seno de π é 0, né? Cosseno de π é menos 1, então eu tenho e na i π igual a menos 1, ou se eu passar para esse lado, mais 1 e isso igual a 0. E essa equação aqui, na minha opinião, é uma das equações mais bonitas que a gente tem na matemática. Por quê? Porque essa equação ela tem as constantes mais importantes que a gente tem na matemática. Eu tenho o e, né, do logaritmo natural, do exponencial natural. Eu tenho a unidade imaginária, eu tenho o número π, que também aparece por tudo praticamente. Eu tenho a minha unidade aqui, né, o 1, a base dos números. E eu tenho o númerozinho 0, né, que embora 0 não vale nada, ele foi uma invenção muito importante na matemática. Então eu tenho todas essas constantes, né, importantes, e tudo isso satisfaz, né, ou convive harmoniosamente nessa equação aqui. Então, equação muito bonita. Mas agora voltando para o nosso problema, né, então eu tenho que a minha primeira solução, y1, né, isso é e na R1 de t. O meu R1 é isso daqui,
que é isso daqui. Então agora eu sei o que é isso. Então a minha solução y1 é e na alfa t, que multiplica e na i beta t, que agora eu sei que é isso. Então, cosseno de beta t mais i seno de beta t. E agora, com isso daqui, eu consigo separar essa função na parte real e na parte imaginária. Né? Por quê? Porque isso daqui é e na alfa t vezes cosseno de beta t mais i, que multiplica e na alfa t seno de beta t. Então, parte real e parte imaginária da minha solução. Então agora a gente vai ver mais um pequeno resultado que diz o seguinte, né? Se eu tenho uma função complexa, né? V de t mais i vezes u de t, se isso é solução da equação diferencial y duas linhas mais g de t, ou melhor, p de t y' mais q de t y igual a zero, então as funções v de t e u de t também são soluções. Ou seja, se essa função complexa é solução da equação diferencial, então a parte real e a parte imaginária dessa função também vão ser soluções. Então, né, para verificar isso, eu posso pegar essa função, né, e colocar aqui. Então, quando eu trocar o y por esse carinha aqui, eu vou ter y duas linhas. Então, isso é v duas linhas mais i u duas linhas mais p de t, que multiplica y'. Então, isso é v' mais i u' e q de t vezes y, isso é v mais i vezes u. Né? Então, será que isso é igual a zero? Bom, aqui de novo eu posso separar, né, na parte real e imaginária. Então, a parte real, né, vai ser, eu tenho esse cara, eu tenho esse cara e esse cara aqui. Então, isso é v duas linhas mais p de t v' mais q de t vezes v. E a parte imaginária, eu vou ter esse carinha aqui, então u duas linhas só, mais, né, u' vezes p de t e mais u vezes q de t. Então agora, né, se isso é igual a zero, porque isso daqui é uma solução da minha equação diferencial, então isso daqui tem que ser igual a zero e isso daqui tem que ser igual a zero, né? Porque essa função complexa só vai ser igual a zero se a parte real for igual a zero e a parte imaginária for igual a zero. Mas se isso daqui é igual a zero, então isso implica que V é a solução, né, da equação diferencial, porque isso daqui é a minha equação diferencial. E se isso daqui é igual a zero, então isso implica que U é a solução da minha equação diferencial. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se eu tenho uma solução, uma função complexa, que é a solução da equação diferencial, então as partes reais e imaginárias, né, também vão ser soluções. Então, voltando para cá, né, se eu sei que isso daqui é a solução da minha equação diferencial, então agora eu sei que essa função aqui e essa função aqui também vão ser soluções da minha equação diferencial. Então agora eu vou tomar y1 como sendo a parte real, e na alfa t cosseno de beta t, e y2 a parte imaginária, e na alfa t vezes seno de beta t. E eu posso testar se essas duas funções aqui, que agora são funções reais, elas formam um conjunto fundamental de soluções.
Então, para isso, né, então o que eu quero fazer é mostrar que y1 e y2, né, essas duas funções aqui, elas formam um conjunto fundamental de soluções. E para fazer isso, eu tenho que mostrar então que o Wronskiano, né, dessas duas soluções vai ser diferente de zero. Tá, então isso é o Wronskiano de e na alfa t vezes cosseno de beta t e e na alfa t seno de beta t. Então isso é o determinante. Aqui eu vou ter a primeira solução, então e na alfa t cosseno de beta t. E aqui eu vou ter a derivada, né? Então derivada desse produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada de cosseno de beta t, então isso é menos beta seno de beta t vezes o primeiro. Então, primeira função, derivada dela, e agora a segunda função, e na alfa t seno de beta t, e a derivada dela, né? Então, de novo, derivada no produto, derivada da primeira função vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. E aí, determinante de tudo isso. Tá? Então, alfa e na alfa t vezes seno de beta t, mais beta cosseno de beta t vezes e na alfa t. Aqui eu vou simplificar um pouco, eu vou simplificar duas coisas, né? Então, primeiro, eu tenho alfa t multiplicando aqui a primeira coluna e multiplicando a segunda coluna. Então, eu posso tirar esse alfa t para fora desse determinante, só que para cada coluna ele vai aparecer uma vez. Então, aqui, né, tirando esse alfa t que está multiplicando a primeira coluna, eu vou ter e na alfa t. E aqui, tirando o que está na segunda coluna, também eu vou ter e na alfa t de novo. Então, para cada coluna sai um fator. E aí, determinante do que sobrou. Tá? E agora, para simplificar, ao invés de escrever cosseno, eu vou escrever simplesmente c. Então, aqui eu tenho cosseno, que é c. Aqui vai sobrar alfa vezes cosseno, menos beta vezes seno. Né? O alfa t eu já tirei, está aqui. Aqui eu tenho meu seno e aqui eu tenho alfa vezes seno mais beta vezes cosseno. Então agora fica fácil de calcular o determinante. Então aqui eu vou ter na 2 alfa t. E agora o determinante é isso vezes isso, né? Então cosseno vezes isso, então eu vou ter alfa vezes seno vezes cosseno, mais beta cosseno ao quadrado, e menos isso vezes isso. Então eu vou ter alfa seno cosseno, né? Menos beta seno ao quadrado. Então agora esse carinho vai cancelar com esse, né? Alfa seno cosseno menos alfa seno cosseno. Então isso aqui vai sobrar e na 2 alfa t. Agora aqui eu tenho beta que multiplica cosseno ao quadrado, menos com menos, mais seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Então, isso daqui é simplesmente beta vezes e na 2 alfa t. Então, para essas soluções serem, né, formarem um conjunto fundamental de soluções, essa coisa aqui tem que ser diferente de zero. Tá? Mas, de fato, isso vai ser diferente de zero. Por quê? Porque aqui eu tenho a exponencial, então isso é diferente de zero para qualquer t. E aqui eu tenho esse beta. E esse beta vai ser diferente de zero. Né? Por que ele vai ser diferente de zero? Porque ele vem lá da minha raiz R1. Né? Se esse beta é igual a zero, então eu não tenho uma raiz complexa. Né? Mas eu estou supondo que eu tenho de fato uma raiz complexa. Então esse carinha aqui tem que ser necessariamente diferente de zero. Sendo diferente de zero,
esse produto é diferente de zero, ou seja, o Wronskiano é diferente de zero, e aí, portanto, isso daqui, né, essas duas funções aqui formam de fato um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, em outras palavras, né, no caso complexo, ou no caso, né, das minhas raízes serem complexas, a solução geral da equação diferencial é isso daqui, C1 vezes a primeira função, né, que é o meu e na alfa t cosseno de beta t, mais C2 vezes a segunda solução, e na alfa t seno de beta t. Então, um exemplo, tá? Encontrar a solução geral dessa equação diferencial aqui, né? 2y duas linhas, mais 2y linha, mais y igual a zero. Então, né, o primeiro passo é encontrar a equação característica para ver qual dos casos eu vou ter. Então, a equação característica nesse caso é 2r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a zero. Bhaskara nessa equação aqui, né? Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4, né? 4ac, então 4 vezes 2, 8, sobre 2a, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho menos 2 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 4, raiz de menos 4, né? Isso vai ser 2i, então eu tenho menos 2 mais ou menos 2i sobre 4, ou, né, menos 1 mais ou menos i sobre 2. Então o meu R1, isso é menos 1 mais i, né, sobre 2, e o R2 é menos 1 meio menos i sobre 2. Então daqui eu tenho duas raízes complexas, então eu estou nesse caso que a gente acabou de resolver. Esse daqui é o meu alfa e o meu beta aqui vai ser o meio. Então na verdade tanto faz pegar beta igual a 1 meio ou menos 1 meio, tá? Porque a única coisa que vai mudar é trocar o sinal aqui, né? Porque se eu trocar beta para o menos beta, o cosseno continua igual, mas o seno vai trocar de sinal. Então, né, o meu alfa menos 1 meio, beta igual ao meio, e, portanto, a solução geral, tá? Eu não preciso fazer nenhuma dessas contas aqui, porque eu fiz isso pro caso geral e eu já sei qual é a minha solução geral, que é isso daqui. Tá? Então, só o que você tem que saber é essa formulazinha aqui. Se vocês estão no caso complexo, a solução geral é isso, onde alfa e beta, né, ele vem aqui da raiz. Então, a solução geral vai ser y igual a uma constante C1 vezes e na alfa t, então e na menos t sobre 2, vezes cosseno de beta t, cosseno de t sobre 2, mais uma constante C2, e na menos t sobre 2, né, e na alfa t, vezes seno de beta t, seno de t sobre 2. Então essa daqui é a minha solução geral. E aí, claro, né, se o meu problema tivesse condições iniciais, né, y de x0 igual a y0, e y' de x0 igual a y0', eu ia aplicar essas condições aqui para encontrar essas constantes C1 e C2. Mas nesse caso eu não tenho condições iniciais, né, então ele só quer a solução geral. A solução geral é isso daqui.